Olá, turma, como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. E hoje a gente vai começar a nossa aula de matemática, né? Na oportunidade, vamos falar sobre os números inteiros, né? Então, pessoal, nessa aula a gente vai fazer uma parte introdutória, né? Falando sobre os números inteiros. E, sequentemente, pessoal, a gente vai aprofundando, né, os nossos conhecimentos justamente sobre os números inteiros agora, tá bom? Então, o homem, pessoal, sempre teve a necessidade de fazer contagem, né? Por essa razão, ainda sem poder voltar aos primórdios, né? Na época que o homem vivia nas cavernas, então o homem sempre teve a necessidade de representar, né, tudo o que ele via e o que ele tinha naquele espaço onde ele vivia. Então, pensando nisso, o homem, sempre que ele via algum animal ou alguma árvore, ele representava aquilo com pedras, né, para poder representar determinada quantidade. Então, entenda que os números naturais, ele tem servido realmente para expressar o resultado de contagem ou de algumas medidas. Por exemplo, a festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Então, o número 18 está se referindo à data do aniversário da pessoa. Ou a que horas eu devo chegar? Então, a hora que você deve chegar, então veja que aqueles algarismos vai representar uma situação de hora de chegada. Então, veja que os números naturais, ele tem essa serventia para representar contagem ou medidas. Por exemplo, vou querer duas canetas de R$ 5. Então veja que o número 2 está representando a quantidade de canetas e o 5 está representando o valor de cada caneta, tá certo? Então todas essas informações não deixam dúvidas quanto ao significado, pois o número natural envolvido nessas situações define perfeitamente a quantidade que expressam. Agora vamos ver, pessoal, outra situação. Vamos considerar a situação da seguinte maneira: um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius. Então você já deve ter em casa um termômetro, ou já deve ter em algum momento adoecido no hospital e a enfermeira ou a recepcionista diz assim: pessoal, vamos medir a temperatura, né? Vamos ver se o rapazinho está com febre. Então ele vai colocar um termômetro, né, nas suas axilhas, né? E o termômetro, pessoal, ele serve para medir a temperatura, né? Ele é esse equipamento que serve para medir a temperatura. Então, um termômetro marca a temperatura, por exemplo, de 10 graus Celsius. Então, pessoal, para estudar essa parte de temperatura, imagine, se ele marcar de 0 para cima, você vai ter as quantidades positivas, né? Vamos analisar, pessoal. E se o termômetro, imagine um termômetro lá em Rio Grande do Sul, uma temperatura lá de, vamos por menos 3 graus Celsius. Então, como é que vai se comportar esse termômetro? Como é que a gente pode expressar essa temperatura? Certo? Então, quando foi formado o conjunto dos números naturais, nós tínhamos apenas como representar quantidades positivas. Por exemplo, um time de futebol fez 2 gols, né? Você marcaria como 2. Eu tenho hoje no saldo na minha conta bancária, o saldo da minha conta bancária está lá R$ 3, então você teria R$ 3. Né? O número 3 significaria que você tinha aquele R$ 3. Todas as quantidades positivas nós tínhamos como representar usando os números naturais. Agora, por exemplo, pessoal, vamos supor que Marcos ganha R$ 200. Marcos ganha R$ 200. E Marcos deve a Pedro R$ 300. Se Marcos der R$ 200, quanto o Marcos vai ficar devendo? Ele vai ficar devendo R$ 100, não é isso? Como é que eu posso representar isso como saldo de uma conta bancária? Imagine que Marcos tinha R$ 300 no banco e ele foi lá no banco e sacou R$ 400. Como é que fica o saldo do devedor de Marcos no banco? Então, essas prerrogativas, essas perguntas, ela só vai ter resposta quando nós utilizamos números inteiros. Perceba, pessoal, vamos observar aqui essa reta numérica. Perceba que quando nós tínhamos aqui para formar os números, né, supondo, né, e você tem a compreensão que
Do zero, aqui a gente vai estar no marco zero, né? Porque é a parte inicial, tá certo? Aqui nós podemos falar que ao nível do mar, vocês vão ver muitas questões falando assim. A nível do mar é o marco zero. Abaixo do nível do mar vai ser esses números aqui negativos. E acima do nível do mar vai ser os números positivos. Tá certo? Então, para estudar números inteiros, pessoal, vamos analisar essa reta numérica para a gente poder posicionar os números e poder entender. Então, todos os números que ficam à direita do zero serão os números positivos. Todos os números que ficam à esquerda do zero serão os números negativos, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar, depois do zero vem o mais um. Eu estou falando de números inteiros, né, pessoal? A gente não está falando de números decimais, nem números racionais, não. Números inteiros, tá bom? Mais um. E mais 2, mais 3, mais 4. Esse sinal de mais, pessoal, tanto faz você colocar como não, porque todos os números à direita do zero, né? À direita do zero vai ser os números positivos. Então, tanto faz você colocar o sinal de mais ou não. E à esquerda aqui vai ser os números negativos, ok? Então, dentro da reta numérica, não? Mais 5, ó. Mais 6, aqui também 7, né? 8. 9 e assim, pessoal, sucessivamente, tá bom? E a esquerda do zero vai ficar os números negativos, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, já para colocar, pessoal, toda vez que você colocar os números aqui antes do zero, você vai colocar o sinalzinho de menos para expressar que os números são negativos. Então, pessoal, todos os números à esquerda do zero são os números negativos. Todos os números à direita do zero são os números positivos. Então, o nosso conjunto aí, conjunto de números inteiros, né, pessoal, representado pela letra Z, ele vai ser todos os números, no caso aí, pessoal, todos os números, né, que vai do menos, né, menos, vamos estar assim, os números menos 6, né, pessoal, até os números aí, no caso, positivos. Então ele vai para o infinito negativo e vai para o infinito positivo. Então veja que nós temos aí um conjunto de números formado, né, pessoal? Tanto negativo como positivos. Então esse conjunto nós vamos classificar ele, né? Ele recebe esse nome, os números inteiros. Veja que quando vocês começarem a estudar os números positivos, né, que é chamado de números naturais, né, por se tratar de um conjunto que servia para contar elementos da natureza, por isso que recebe esse nome, conjuntos números naturais, né, pessoal? São todos os números positivos a partir do número zero. No entanto, pessoal, os homens sentiam a necessidade de poder representar, por exemplo, um saldo negativo, uma dívida, tá certo? O saldo de um time de futebol, por exemplo, pessoal, o saldo de um time de futebol. Vamos supor que o Corinthians, né? O Corinthians fez, vamos supor, 30 gols, 30 gols no campeonato. E vamos supor que o Corinthians, né? Que o Corinthians sofreu, né? Sofreu 35 gols, certo? Aí a pergunta, qual é o saldo? Qual é o saldo de gols, né? De gols do Corinthians, ok? É o saldo de gol do Corinthians. Olha, pessoal, perceba que se fosse para nós falarmos de em conjuntos números naturais, nós não teríamos como representar isso daqui. Por quê? Veja que o saldo de gol, ele vai ser o saldo de gol, ele vai ser os gols pró, né, pessoal? Ele vai ser os gols pró menos os gols, né, pessoal? Menos os gols
sofridos, ok? Vimos os gols sofridos. Isso era o saldo de gol, ok? O saldo de gol, ele é os saldos, os gols pró, né, que o time fez, certo? Os gols pró é os gols feitos menos os gols sofridos. Ou seja, pessoal, aqui nós tiramos 30 menos 35, porque ele tinha feito, né, pessoal? Ele fez 30 e ele sofreu, né, 35, ok? Então perceba que o saldo de gol aí, se nós tivéssemos o conjunto dos números naturais, não teria como responder essa pergunta, certo? Então aí, perceba que o saldo de gol aí vai ser menos 5, certo? Então o saldo de gol do Corinthians é menos 5. Ok? Então essa representação só foi necessária, só é eficaz, só podemos fazer porque nós já estamos estudando números, o conjunto dos números negativos, que são números negativos e números positivos. Então, se nós não tivéssemos esse conjunto, então essa continha aqui estaria sem solução. Portanto, o homem sentiu a necessidade, né? E aí foi elaborado, foi construído esse conjunto de números inteiros, né? Que nele se engloba tanto os números naturais como os números negativos. Então, perceba que se nós tivéssemos um conjunto natural aqui de forma infinita, né? Então ele vai estar dentro do conjunto dos números inteiros, pois aqui nos naturais nós vamos ter todos os números positivos, ok? E aqui nós vamos ter também os números negativos, ok? Então o conjunto dos números inteiros, ele contempla tanto os naturais, que são todos números positivos, mais os números negativos, tá certo? Ele contempla todos os naturais que são positivos, mais os números negativos. E aí somamos, formamos o conjunto de números inteiros. Os números inteiros vai ter números negativos e números positivos, e mais o zero, tá bom? Então, voltando para cá, pessoal, vamos analisarmos aqui, né? Então veja que nós fizemos nossa reta numérica. Imagina aí, pessoal, imagina esse termômetro. Então, acima do zero vocês vão ter as temperaturas positivas, show de bola, e abaixo do zero a gente vai ter as temperaturas negativas, ok? Pessoal, perceba que vocês vão ver umas questões aí que fala assim, acima do nível do mar, então acima de zero. Perceba que é num termômetro você está marcando isso, acima do nível do mar, certo? São números positivos. Abaixo do nível do mar são números negativos, ok? E a nível do mar é o zero. Nível do mar é o marco zero, ok, pessoal? Então perceba, pessoal, que é muito simples, né? Nós estamos apenas introduzindo, né, os números inteiros, né? Sei que vocês vão compreender porque é agora que a gente está trabalhando, está falando sobre os números inteiros, ok? Imagine, pessoal, uma tela de um caixa eletrônico. Eu fiz aqui só um esboçozinho. Imagine que esse quadrinho aqui significa uma tela de um caixa eletrônico, ok? Perceba que uma pessoa tem um saldo de R$ 1.000 e ele fez um saque de 1.200. Você pode perguntar, professor, e pode acontecer isso? Pode, utilizando o limite, né? Então, se você, pode acontecer de você sacar, né? Logicamente que o banco não vai deixar você sacar. Se você então tem 1.000, você só pode sacar 1.000. Mas vamos supor que tivesse acontecido isso. Você com R$ 1.000 e você fez um saque de 1.200. Qual foi o seu saldo, pessoal, agora? Então lá ia representar em vermelho, né? Menos 200. Porque você sacou R$ 200 a mais do que você não tinha. Então, o saldo negativo ficaria de menos R$ 200. No caso, pessoal, perceba que sem os números inteiros, nós não poderíamos, nós não conseguiríamos fazer essas operações. Então o homem teve essa necessidade de formar esse novo conjunto, de forma que pudéssemos representar essas situações. Imagina um termômetro, pessoal. Se o termômetro fosse colocado só com temperaturas positivas, aí eu estaria lá no Rio Grande do Sul e lá tivesse menos 5 graus Celsius, menos 5 graus Celsius. Aí o termômetro não ia marcar,
ele não ia marcar porque as temperaturas do termômetro só iam ser positivas. Então veja que houve a necessidade de se formar um novo conjunto para que essas situações pudessem ser resolvidas. Então, se eu estou lá, vou marcar no termômetro a temperatura lá na minha cidade de Rio Grande do Sul, né? Uma cidade lá de Rio Grande do Sul, e inclusive, né? Aí vamos supor que a temperatura desce menos 5 graus, o termômetro ia parar aqui em cima do menos 5, ok? Por quê? Porque veja que aí sim teria como marcar a temperatura, então o termômetro ia marcar aí. Então, se não existisse esses números negativos, então essa temperatura não poderia ser marcada. Então perceba que o estudo sobre os números inteiros, né, os números negativos, é muito importante no nosso dia a dia. Sem ela a gente não teria como fazer, como representar essas situações. Imagine se em outra cidade lá tivesse a temperatura de menos 3, então o termômetro ia chegar lá até no menos 3, ó, ia marcar lá. Caso não tivesse, pessoal, não teria como a gente mostrar essa temperatura, tá certo? Então, o estudo dos números inteiros é muito importante, certo? Muito importante a gente possa entender isso aí. Como o saldo de um gol, né? De um time de futebol, como eu apresentei para vocês aqui, sobre essa parte aqui falando do Corinthians, né? Se o Corinthians fez 30 gols e ele sofreu 35, então o saldo ficou de menos 5. Né, ia ficar menos 5 porque representar que ele estava com saldo negativo, né? Ele sofreu mais gol do que fez, então o saldo do Corinthians era de menos 5 nesse caso aí de futebol, certo, pessoal? Então, menino, vou deixar vocês com uma atividade introdutória, viu? Sobre os números inteiros. Espero que vocês tenham compreendido, né, nessa videoaula. A gente está apenas introduzindo, né? Na próxima a gente vai aprofundar mais os nossos conhecimentos, né? Sobre matemática e também sobre números inteiros, tá bom? Então, excelente atividade e um forte abraço a todos.